vamos lá. Bom, 7h30, terça-feira, mais um dia de live. Essas lives ficam gravadas, então quem não conseguiu assistir hoje não tem problema, pode assistir outro dia. Eu quero compartilhar com vocês. Boa noite, Vera. Boa noite, Dé. Que bom que vocês vieram. Bom tê-las aqui. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu observei ontem. Eu tava num aniversário, era aniversário de adulto. E eram amigos do Nelson, né? Aí a gente foi lá e um dos casais trouxe os filhos. Uma menina de, eu acredito que uns 6 anos, e o menino deve ter entre 9 e 10. E a gente sentou na mesa com eles, né? Era um barzinho daqui de São Paulo. E eles estavam tocando música ao vivo lá. E o menino que tava na nossa mesa, entre 9 e 10... ele toca bateria, já vai fazer 1 ano e meio. E aí os pais estavam contando que ele tem um talento, assim, muito nato de tocar bateria. Ele aprendeu muito fácil e ele toca muito bem, né? E começaram a contar, assim, um pouquinho da trajetória dele. E nesse entremeio que a gente ficou conversando, o menino vinha toda hora pra mãe e falava: mãe, pergunta. E aí uma hora a gente falou: mas pergunta o quê? Aí ela: é que ele tá me perguntando pra ver se eu posso ir lá no baterista que tá tocando na banda, se ele pode tocar bateria. E assim, alguns minutos antes, ela tinha falado que o menino é super tímido. Só que o menino, ele tava desesperado, queria tocar naquela bateria. E aí ela: ai, mas o músico tá lá, comendo na mesa dele, vamos esperar um pouco. E aí toda hora o menino vinha e falava: mãe, pergunta. Às vezes ele ficava parado assim, fazia um sinal com o olho de: mãe, vai lá. E aí chegou uma hora que o pai acabou indo com ele lá, o baterista tava comendo numa outra mesa, e aí eles foram perguntar se era possível do menino tocar uma palhinha, né? E aí os músicos: nossa, claro, traz ele aqui pra gente conhecer. Aí levaram ele lá, apresentaram. E aí logo depois do intervalo, quando os músicos voltaram pro palco, eles chamaram ele, né? Falaram: e agora com vocês? O Matheus pode subir aqui pra tocar com a gente. E aí eles tinham escolhido uma música sertaneja. E o menino, assim, se soltou, ele tocou numa naturalidade que foi lindo de ver. Todo mundo, de repente, estava naquele palco olhando, e ele foi acompanhando a música, assim, sem muitos ensaios, ele foi junto, né? E foi muito bonito, assim, de ver os pais super orgulhosos do filho, né? E ele também, ele tava muito feliz dele estar fazendo aquilo, né? Foi muito satisfatório, muito gostoso ver aquele momento. Aí ele tocou acho que umas 2, 3 músicas e aí desceu do palco de novo. E aí a mãe falou, né, que ele é apaixonado por bateria desde pequenininho, que eles já reconheciam ou conseguiam ver isso até com pequenas baterias, assim, de criança muito pequena. Quando ele tinha 2 anos, ele já tinha essa predisposição, essa aptidão e essa vontade, né? Até que eles até falaram que quando foram colocar ele na escola de música, eles até ofereceram do menino explorar outros instrumentos ou conhecer outros instrumentos antes de se decidir pela bateria. E o menino: não, eu gosto da bateria, é a bateria que eu quero, né? Super convicto, ele já sabia o que ele queria. E até o professor acabou falando: não, o negócio dele é bateria, não tem como. E assim, ele é apaixonado mesmo por isso, né? E aí, beleza. Ela tinha falado que ele é tímido, né? Então eu nem falei assim muito com ele no começo. E chegou uma hora que a gente tava mais assim reservado na mesa, a gente começou a conversar. Aí eu me aproximei, comecei a falar de bateristas e tal. Aí a gente começou a conversar. E aí o menino começou a se soltar. E aí a gente passou, assim, o resto da tarde conversando. A mãe, ele, o pai às vezes se juntava também. A gente ficou conversando, assim, até na hora de ir embora. E eu achei uma coisa muito interessante. E é isso que eu queria falar, refletir hoje, né? Sobre talento e sobre dom. Quando que eu acredito que algo é talento e quando que eu vejo que algo é dom? Realmente o menino tem talento para tocar, né? É impressionante, assim, a capacidade motora dele e principalmente a capacidade auditiva, né? Dele conseguir escutar e já conseguir acompanhar, né? Isso pra mim é talento, né?
uma aptidão, algo adquirido. Só que aí, quando a gente tava voltando pra casa, no carro, eu comecei a refletir um pouco sobre o momento que a gente tava conversando com ele. E eu virei pro Nelson e falei, Nelson, meu Deus, esse menino tem um dom. E assim, nessa hora que me tocou, aliás, se eu falar com a mãe de novo, eu preciso até falar isso pra ela, porque eu achei muito interessante. A gente tava conversando, e aí ele começou a contar situações, assim, da família, de viagem e tal. Mas ele começou a contar de um jeito que, assim, fisgava a gente, né? Ele foi contando, e aí chega uma hora que ele vinha com algo muito engraçado, mas no momento perfeito ele jogava, assim, algo muito engraçado. E aí eu falei, Nelson, esse menino tem um dom da oratória, da narrativa. Por quê? Os comediantes que têm dom, eles sabem usar isso muito bem. O comediante, quando tá contando uma piada, ele vai contando. Ele não pode passar o tempo de soltar aquela frase engraçada para as pessoas rirem. Se ele demora muito para fazer esse jump, esse pulo do que ele tá contando para a parte engraçada, aí a piada não fica engraçada. Comediante que é bom, ele tem o dom de saber exatamente o momento de contar algo engraçado. Ou a pessoa tem isso dentro dela, ou ela tem que treinar muito tempo para ela desenvolver essa capacidade. E aí foi quando eu falei pro Nelson, esse menino tem um dom. Porque na hora que ele tava contando as coisas da família, ele contava de um jeito muito engraçado. Porque ele vai contando de um jeito assim que você não espera nada do que ele tá contando. Você olha e fala, um garoto de 9 anos tá contando aí sobre uma viagem simples de família. E aí ele vai contando e do nada, pum, ele solta assim um momento engraçado de família. E aí a gente caiu na gargalhada. Isso aconteceu umas 3 vezes durante essa conversa. E foi muito interessante, assim, que ele foi contando, que a gente viajou, não sei o que, a gente pegou montanha-russa e tal. E na hora que a gente desceu, eu só olhei pro meu pai saiu com uma cara de angústia. E ele falando isso foi tão engraçado, o jeito que ele colocou. É que agora eu não vou conseguir, porque, por exemplo, eu não tenho o dom de contar algo engraçado. Mas ele consegue fazer isso que poucos comediantes sabem fazer. E aí, foi nesse momento que fez assim um boom na minha cabeça. Que é exatamente isso, Vera. Piadas longas eu me distraio, não gosto. E ele conseguia não fazer isso. O pior para um comediante é quando ele tá contando algo que é para ser engraçado e ele mesmo estraga. As piadas, elas têm que ser curtas e certeiras. Elas têm que te pegar com a calça curta. Como é que fala? Elas têm que te pegar desprevenido. E foi isso que esse menino fez, né? E aí, eu paro para pensar numa coisa. O dom realmente é algo que vem tão natural de você, é uma aptidão natural, é algo que você tem uma facilidade natural de exercer, de falar, de fazer, enfim, seja o que for esse dom. Talento é algo que você pode desenvolver, é algo que você pode melhorar, é algo que você pode ir treinando, né? Mas o dom é algo que só pertence a você, né? Se você for procurar a definição de dom no dicionário, ele até é descrito como dádiva, né? Como presente. Ou antigamente, né? Na história, se você vai mais para trás, para os eclesiásticos, dom eram os nomes que você dava, as graças, enfim. Era algo assim, mas é dádiva, né? Então, quando você observa já numa criança tão cedo um dom, isso é um grande presente. Isso a gente não pode ignorar. A gente deve ressaltar isso, a gente deve até fazer a criança mostrar, né? Dizer para a criança, né, como ela é engraçada nesse momento. A gente riu muito ontem nesse aniversário. Eu me diverti muito com essa criança, porque além do talento da bateria, né, que foi impressionante, foi muito bonito de ver, um menino tão pequeno já saber tocar tão bem a bateria, a gente conseguiu também ver o dom que ele tem, que é essa forma tão natural de contar histórias engraçadas.
né? E até as expressões faciais dele eram totalmente congruentes com o que ele estava contando. Realmente, assim, o tom de voz, o jeito que ele estava olhando e contando foi engraçado demais, né? Ele até contou de um outro episódio também, que eles tinham ido ao cinema com o pai, e aí a irmã, ela acabou falando algo que não era para ter falado, e aí ele mais uma vez conseguiu fazer esse pequeno jump do momento pro pen. Foi engraçado esse momento agora, né? Foi super natural, e aí mais uma vez ele pegou a gente de surpresa, dando risada. Se vocês observarem, quem gosta assim de assistir stand-up, o comediante pega geralmente nesse momento, assim, te pega desprevenido e aí que você mais solta suas gargalhadas. Então, quando eu falo sobre talentos e dons hoje, que eu resolvi falar sobre a live, a gente tentar detectar essas coisas em crianças, né? E não deixar elas perderem isso, porque o dom, tanto o dom quanto o talento, é algo que vai acompanhar ela para a vida inteira, né? Se eu parar para pensar assim, quais que são as coisas que eu sou boa, porque todo mundo é bom em alguma coisa, todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento. Geralmente, e isso eu tô começando a perceber agora, com 36 anos, geralmente o que as pessoas costumam repetir para você, né? Sempre falar a mesma coisa, ai, você é boa nisso, ai, você é boa naquilo, é porque aquilo é de fato o seu dom, você carrega isso com você, né? Então, se você ouve com frequência pessoas falando, sei lá, você é engraçada, ai, você é bom em organizar, ai, você é bom em solucionar problemas, podem ser inúmeras coisas. Guarda isso, né? Guarda isso pra você. E isso me fez refletir muito, né? Sobre dom e talento. A Vera tá falando, meu neto ama bateria, o pai dele toca. Isso é sensacional, né? A bateria é um instrumento que exige extrema coordenação motora, né? Porque você movimenta cada braço de um jeito diferente e você precisa movimentar os seus pés. E você precisa estar junto com o metrônomo lá no tato, né? Então tem uma sequência de coisas que acontecem ao mesmo tempo com o nosso corpo. Então, para alguém gostar de tocar bateria, realmente tem que ter essa predisposição, né? Essa aptidão para o ritmo, para ouvir, né? É muito bom. E sem contar que para criança sempre é extremamente importante, ou positivo, ou bom, ela aprender a tocar um instrumento desde cedo, né? Isso, inúmeros médicos, neurocientistas, pessoas dizem que é muito bom, é muito importante para o desenvolvimento da criança, tanto cognitivo quanto emocional. Então, era isso. Eu fiz um vídeo dele tocando, eu vou postar agora, logo depois de sair daqui da live, vou postar para vocês verem, porque ontem, realmente, assim, juntou uma galera na frente, começaram a filmar e fazer live. Tinha uma senhorinha que ela até começou a fazer live do menino tocando, né? Vou ver se eu posto um trechinho pra vocês verem, é muito bonitinho, assim. E uma coisa, assim, que eu achei muito legal também, é o fato da mãe ter falado, ele é tímido, mas ele me pede, ele pediu pra ela pra tocar na frente de um monte de gente estranha, né? E isso que eu achei, assim, mais interessante nessa criança, porque apresenta uma timidez, mas tocar bateria na frente de um monte de gente estranha, adultos estranhos, foi tranquilo pra ele, né? Foi muito interessante, assim, ver os diferentes lados dessa criança, assim. Foi realmente, assim, foi um dia muito legal. Foi isso, gente. Queria compartilhar e deixar, assim, como um ponto de interrogação pra gente, sabe? É importante pra gente também se perguntar qual que é o meu dom e qual que é o meu talento, né? Eu lembro, assim, quando eu era pequena,
Eu sempre gostei de criança, desde pequena. Quando eu era criança, eu já gostava de brincar ou cuidar de crianças, né? E eu lembro que em casa, tanto meu pai quanto minha mãe, eles sempre falavam, nossa, você tem o dom de lidar com criança. Isso é uma coisa que eu ouvia com frequência. E realmente, assim, tudo que eu observo, que eu fiz até hoje, sempre foi relacionado com educação infantil, com crescimento, desenvolvimento na infância, né? Porque realmente eu tenho uma facilidade de me conectar com crianças. É uma coisa que, sei lá, o exemplo do comediante. Eu não poderia subir num palco e fazer stand-up, porque eu não conseguiria achar o tempo de ser engraçada. Né? Teve uma vez que eu fui fazer um workshop justamente de um comediante de São Paulo, Patrick Maia, ele estava oferecendo um workshop. E aí eu fui lá, e aí ele conta, né, que a maioria das piadas dele, as boas, elas são bem curtinhas. Então teve uma que ele foi desenvolver, que era assim, era uma frase super longa, mas para ela ficar engraçada, ele teve que destrinchar ela ao ponto de falar somente isso. Meu pai é tão mão de vaca que quando ele vai no Subway, ele leva uma régua. Pra mim, demorou muito tempo pra entender o que ele quis dizer com isso. Claro, quando você vai no Subway, tem os sanduíches de 15 e tem os sanduíches de 30 centímetros. Se meu pai é mão de vaca, ele leva uma régua. Aí que foi engraçado pra mim. E antes, a piada era tipo 2 frases. Enfim, eu não conseguiria ter o dom ou a capacidade de tornar isso, né, essa narrativa engraçada. Enfim, e por isso que eu fiquei tão impressionada com esse menino. Minha mãe tá falando, você tem um dom para montar festa no quintal em menos de 1 hora. Quando eu era adolescente, eu montava umas festas em casa e aí transformava o quintal inteiro num ambiente totalmente diferente. Mas isso também é uma coisa que minha mãe sempre teve dom, né, de organizar eventos, que sempre foi sensacional. Mas é isso, gente. E eu queria saber de vocês, qual que é o dom de vocês? Qual que é o talento que vocês têm e qual que é o dom que vocês têm? Eu não sei quem mais tá aqui dentro, mas quem tiver vontade de compartilhar comigo, eu adoraria saber. De quem mais tá por aí. É muito interessante, né? Eu acredito, assim, que o dom você consegue ver já desde cedo. Quanto mais cedo, mais pra mim é um dom mesmo que a pessoa carrega com ela, né? Eu tenho alunos, por exemplo, que, nossa, eles conseguem gravar, assim, só de ouvir uma vez uma frase, uma informação, consegue gravar isso e fica gravado. Depois de vários meses, consegue relembrar o que aprendeu, né? Tem essa capacidade. Tenho alunos que, assim, movimentos corporais são sensacionais, né? Tem, assim, uma facilidade de se movimentar, de esquivar, de fazer, assim, destrezas com o corpo mesmo. A Vera, eu adoraria ter um dom musical. Conheci uma soprano na fila do mercado e ela me incentivou a aprender a tocar teclado. Olha que bacana. Isso é tão bom, Vera. Quando eu era pequena, eu não cheguei a tocar instrumentos, né? Não, eu sempre quis tocar bateria. Só que eu lembro que na escola eu tive um professor de música que uma vez falou pra mim que eu era péssima em música e que eu não sabia cantar além disso. E aí agora, mais tarde, adulta, né, aos 36, eu falei, quer saber? Eu vou tentar. E aí eu me inscrevi numa aula de canto, comecei a fazer aula de canto com um professor sensacional. E Vera, é assim, é impressionante, porque tudo que a gente aprende tem um sistema, tem um método, tem um jeito. E aí você vê que é tão fácil, que é tão gostoso. Então,
Se você tem vontade de aprender a tocar teclado, faça isso. Você vai encontrar um mundo tão gostoso dentro disso. E aí você vai começar a linkar com músicas que você gosta. Você vai começar a ouvir músicas e reconhecer notas, reconhecer tons, assim. É treino, sabe? Eu acho que talento a gente pode desenvolver toda hora, um talento, né? Pelo menos é o que eu acho, assim. E dom é aquilo que já vem com você, que tem, assim, que é natural mesmo. Mas é isso, vá fundo. Torço por você, Vera. Espero que você me conte se você vai fazer as suas aulas de teclado. Tem mais alguém que quer me contar se tem algum dom, algum talento? Como fica gravado, também dá pra mandar mensagem depois. Ah, e detalhe, Vera, aí eu comecei a fazer aula de bateria. Não, eu já tinha feito aula de bateria ano passado, achei muito legal. Só que o meu professor é lá de Campinas. Como eu vim pra São Paulo, eu ainda não achei um professor de bateria aqui. Só que aí eu resolvi fazer aula de violão. E tá sendo bem interessante também. Eu sempre achei violão algo muito complexo, muito complicado, assim. Só que ele me explicando como que funciona e como que a gente consegue treinar, nossa, já desbloqueou vários medos, assim, na minha cabeça. É muito legal. E é prazeroso, assim, é prazeroso você dar pro seu cérebro uma informação nova, um alimento novo. Isso mantém a gente jovem, isso mantém a gente ativo. Ah, e por falar nisso, que me fez lembrar agora essa questão de aprender algo novo e sempre estar aprendendo algo novo porque é nutritivo para o nosso cérebro, existe até um estudo que é chamado Estudo das Freiras. Depois, se quiser pesquisar, é de um... Ele se chamava David Snowdon e ele fez essas pesquisas num convento de Notre Dame. Ele fez por muitos anos pesquisas com freiras, porque ele tentava entender como que o cérebro vai degenerando na velhice, né? Então, todo o cérebro de todo ser humano vai degenerando. E isso você consegue ver em ressonâncias que aparecem umas manchas, assim. Aí você vai vendo que com a velhice, né, o cérebro vai desgastando. Pessoas que desenvolvem demência ou Alzheimer, você vê essas manchas, né? Só que assim, quando ele fez esse estudo com as freiras, foram mais de 700 freiras, ele conseguiu constatar que o cérebro delas apresentava essa degeneração, só que elas não tinham demência e nem Alzheimer. E aí ele começou a investigar por que essas senhorinhas conseguiam viver até 100 anos, 103 anos, 90 anos, e o cérebro apresentava uma certa degeneração, só que elas não apresentavam demência no dia a dia, muito menos Alzheimer. E foi aí que ele descobriu que essas freiras se mantinham ativas estudando todo dia. Elas estudavam algo novo ou elas recapitulavam coisas, sejam idiomas, contas, instrumentos, qualquer coisa elas estudavam. Além de uma boa alimentação também, né, tem uma conexão com a fé. Mas ele diz nessas pesquisas que ele fez, o David Snowdon, que o mais interessante foi que todas que apresentavam uma vida saudável, elas estudavam também. E sempre estavam aprendendo algo novo, ou seja, elas sempre estavam praticando a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro aprender coisas novas, né? Então, super indico. Mas é isso, gente. Queria compartilhar com vocês. Semana que vem, terça-feira, 19h30, tem mais uma live. Eu me propus até o final do ano, de toda terça, tá fazendo lives para justamente tá criando conteúdo para poder divulgar um pouco mais do meu trabalho, porque em breve vai sair um curso que eu preparei com todo carinho e muita dedicação, que vai ter vários módulos, várias ferramentas bem interessantes, muita coisa que eu estudei na Alemanha, que eu acho assim muito interessante no desenvolvimento de crianças. Então, até o final do ano, se Deus quiser, isso sai.
Mas é isso, gente. Se vocês conhecerem pessoas com crianças, sem crianças, professores, educadores, que for, passem, repassem, comentem. E obrigada a todos que me acompanham e que participaram hoje. Então, até a semana que vem. Um beijo grande e um bom resto de semana ainda. Boa noite.